Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la e colocar em prática na sua vida. Nós temos feito aqui um estudo nas epístolas do apóstolo João. Estudamos a primeira epístola e hoje nós vamos ler a segunda carta de João. Tem apenas 13 versículos. Antes disso, porém, deixa-me dizer, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações, compartilhe nas suas redes sociais e comente. Quanto mais você comentar, melhor para nós do canal. E ajuda na divulgação da Palavra de Deus. Muito bem, vou ler o texto, são 13 versículos da segunda carta de João. Tem um capítulo só e diz assim: o presbítero, que é João, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Esse mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador, o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Muito bem. Segunda carta de João. Ele escreveu a primeira e agora escreve a segunda. Uma série de igrejas que se localizavam na Ásia Menor. E ele começa a carta dizendo o presbítero, que se refere a ele, a senhora eleita e a seus filhos a quem amo. Senhora eleita que os estudiosos entendem, a maioria entendem que refere-se a uma pequena igreja ou a uma igreja na Ásia Menor e que normalmente a igreja é comparada à noiva de Cristo, é tida como a noiva de Cristo, e então aqui ele troca a palavra noiva por senhora e se refere à igreja como a senhora eleita. E ele escreve então esta carta a esta igreja na Ásia Menor. Então ele diz a senhora eleita e a seus filhos, que seriam os membros desta igreja, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade.
Quando ele escreveu a primeira epístola, 1 João, ele se refere muito aos membros das igrejas a quem ele escreve como meus filhinhos, ou meus amados. Filhinhos, várias vezes ele usa essa expressão, denotando o carinho e o afeto que João tinha pelas pessoas a quem ele escreve. Aqui ele usa de novo essa expressão, não somente eu, no versículo 1 ainda, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então, João se refere de novo com esse afeto, o qual lhe é inerente a esta igreja a quem ele está escrevendo a segunda epístola. E ele diz, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Porque ele diz que eu os amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A igreja que estava com ele, que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Olha a ênfase que ele dá à verdade, só nesses 2 primeiros versículos aparece 3 vezes a palavra verdade. E no versículo 13 vai aparecer novamente, mais uma vez, a palavra verdade. Jesus referiu-se a si mesmo como sendo o caminho, a verdade e a vida. E aqui, notadamente, João se refere, eu os amo na verdade, como se ele dissesse, eu os amo em Cristo. E a todos os que conhecem a verdade, que conhecem Jesus Cristo, que é a verdade, por causa da verdade que permanece entre nós. Então João está dizendo, olha, Jesus Cristo, nós vivemos na verdade, que é Jesus Cristo que permanece entre nós, e no contexto geral das Escrituras, que Jesus permanece entre nós através do seu Espírito Santo que habita em nós. Por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. Cristianismo implica nessa comunidade, nessa verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Permanece em nós, a igreja, e permanece conosco, na igreja. O cristianismo verdadeiro se dá nas relações sociais saudáveis, na comunhão que existe na igreja como corpo de Cristo. É isso que João tem em mente aqui, que Jesus é a verdade, que a verdade habita entre eles, que Jesus habita entre eles, e então eles convivem com esta verdade, convivem com Jesus Cristo e têm amor a esse Jesus Cristo, a Deus, e uns para com os outros. Aí o versículo 3 é a saudação propriamente dita, que diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Muito interessante, graça de Deus, a manifestação do infinito amor de Deus e do insondável amor de Deus para conosco. Isso é a graça, mandando Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Isso é a graça de Deus. Então, a graça de Deus é Deus concedendo a nós toda a sua bondade, mesmo sem nós merecermos, né? Então, é o ato divino, a graça de Deus, o ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus, de qual o pecador não é digno. E é essa graça que João aqui está desejando que todos os crentes tenham. A misericórdia e a paz. Misericórdia refere-se também à graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Em Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então é essa misericórdia que João está se referindo aqui. E a paz da parte de Deus Pai. Nós éramos inimigos de Deus, em Cristo somos feitos amigos de Deus, então temos paz com Deus e devemos ter paz em Deus também, descansar em Deus. Deus Pai
e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Isso é muito importante aqui no contexto de João, né? Vou explicar novamente quando chegarmos no versículo 7, e clarear bastante esse ponto da importância que João dá a Jesus Cristo como sendo o Filho do Pai. E aí ele diz, então, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco. É muito interessante, porque ele não disse estejam convosco, ele disse conosco. Porque no versículo 1 ele falou que é essa verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. É essa comunhão. Então ele deseja que a graça, a misericórdia e a paz estejam conosco. E de novo ele diz, em verdade, em Cristo Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, em verdade e amor. Jesus Cristo, Deus é amor, Jesus veio manifestar o amor de Deus para conosco. E aí no versículo 4, a partir do versículo 4, ele vai falar do amor fraternal que existe entre os irmãos e falar novamente do mandamento de Deus, o novo mandamento de Deus. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos, os membros daquela igreja, que andam na verdade. Esse andar na verdade, que a verdade de novo é Jesus Cristo, andar na verdade. Esse andar, a palavra tem a ideia de comportamento ético compatível com a verdade que é Cristo Jesus. Então aqui João está falando de uma teologia prática, de você andar com Deus no seu dia a dia e manifestar que vive em Deus, que vive na verdade, né, através dos seus atos, que são de verdade e de justiça no contexto geral das epístolas de João e das escrituras sagradas. Que seus filhos andam na verdade de acordo com o mandamento que receberam do Pai. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi o que Jesus ensinou. Andar na verdade implica em prática dos mandamentos. E João já escreveu na primeira epístola, e os seus mandamentos não são penosos, porque Jesus ensinou que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque é uma relação de amor, e quando se tem uma relação de amor, fazer o que o outro, o objeto do meu amor, o outro gosta, fazer o que ele gosta, é natural e é leve, porque eu amo, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, igreja, ele diz, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, de novo a ênfase que ele dá, mas o mesmo mandamento que temos tido desde o princípio. Qual é o mandamento? 2 pontos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Que nos amemos uns aos outros. Jesus ensinou, e é João quem registra, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. De modo que agora amar uns aos outros é no modelo de Jesus Cristo, a ponto de dar a vida por Jesus Cristo e de praticar a justiça social com ele, com o outro, com o próximo, com ele e o próximo. Porque João já escreveu 1 João capítulo 3, versículo 17, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então este novo mandamento, que nos amemos uns aos outros, implica na prática da justiça social. A primeira epístola de João, ele terminou falando de que toda injustiça é pecado. Terminou por causa dos últimos versículos, não necessariamente o último. É capítulo 5 de 1 João, versículo 17. Toda injustiça é pecado. Então, se eu vejo o meu irmão passando necessidade e fecho o coração, fecho a mão, como se diz, sou, mesquinho, então não permanece o amor de Deus em mim. Para que nós demonstremos que amamos a Deus, precisamos praticar a justiça social e sermos justos nos nossos atos de justiça, andar na verdade, ética cristã,
e prática da justiça, que nos amemos um ao outro. E aí ele complementa o versículo 6, e o amor é esse. Qual é o amor? Como vai saber que amamos a Deus? Que andemos segundo os mandamentos de Deus. Por isso que é ética prática. Andemos segundo os mandamentos de Deus. Não é que só conheçamos, né? É que nós precisamos conhecer e andar neles, praticá-los. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor, que eu já enfatizei. E aí, a partir do versículo 7, ele vai falar dos falsos mestres, dos enganadores, do que ele chama no plural de anticristos. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Ora, desde os primeiros séculos, desde essa época de João, desde o começo da existência da igreja, muitas heresias surgiram no meio da igreja. E uma das mais comuns, uma heresia muito comum desde aquela época até hoje, né? Mas no decorrer dos séculos surgiram várias e várias nuances dessa mesma heresia que não reconheciam a humanidade de Jesus Cristo. Ou nas palavras de João, que não confessavam que Jesus veio em carne, que Jesus era divino e que Jesus era humano. E ele diz que aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, ou seja, pregado o Evangelho de Jesus Cristo, que veio em carne, morreu, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Então tenham cuidado que não percam aquilo que temos realizado com esforço, que é o anúncio do Evangelho, mas recebam plena recompensa. Ou seja, que um dia lá no futuro, quando Jesus Cristo voltar, ou nós morrermos e chegarmos diante de Deus, nós possamos receber a recompensa de que confessamos que Jesus Cristo veio em carne. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Permanecer na doutrina, aquele que vai além da doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim: não ultrapasseis o que está escrito. O mesmo ensinamento também Paulo repete em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, não vão além da doutrina. E aqui João também está dizendo isso, não vão além da doutrina. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ir além do que está escrito na Bíblia Sagrada. Vivemos hoje dias de muita religiosidade e de muita coisa sendo dita em nome de Deus e que Deus não disse. O que Deus disse está revelado aqui nas Escrituras Sagradas. Se não está revelado nas Escrituras, Deus não disse. Então eu tenho que tomar cuidado, e é isso que João está alertando àquela igreja, para que ficarmos alertas quanto aos falsos mestres, aos anticristos, que ensinam que Jesus não veio em carne e que vão além da doutrina revelada. Esse ele diz que não tem tanto o Pai como o Filho. Não tem. Temos que ter muito cuidado, notadamente os líderes que ensinam, para que ensinem a palavra de Deus, para que ensinem o que está revelado na palavra de Deus. Daí o objetivo desse canal aqui, de expor o que a Bíblia diz, para que não ultrapassemos a doutrina. Não podemos ultrapassar a doutrina. A verdade é Jesus Cristo e está revelada aqui nas Sagradas Escrituras. Aliás, tem dois meios que Deus se revela. Romanos diz isso, as Escrituras de um modo geral, lá nos Salmos também diz isso, que Deus se revela na natureza, na teologia natural, Salmo 19, né, que Deus se revela na natureza
E Deus se revela nas Escrituras, na sua lei, lei perfeita, lei que dá liberdade. Então, ele alerta e diz, fica esperto, é a ideia. Todo aquele que vai além do que está escrito, que vai além da doutrina de Cristo, daquilo que não está escrito, e não permanece na doutrina de Cristo, ele não tem Deus, não é de Deus. Muitas religiões hoje que ensinam o que vai além da doutrina não são de Deus. Por mais que a palavra religião signifique religar a Deus, não é isso que essas falsas religiões fazem. A fé em Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, é que nos garante a salvação das nossas almas e o relacionamento com Deus e a prática do amor, que é a comunhão de uns para com os outros e a comunhão com Deus e a prática da justiça social. E daí ele diz, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. João está se referindo aos pregadores itinerantes que apareciam de igreja em igreja e pregando outro evangelho. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele usou essa expressão, um evangelho diferente, outro diferente, um evangelho diferente é a ideia do grego. E ele diz, se alguém for até vocês e não está pregando esta doutrina, ensinando essa doutrina de que Jesus veio em carne, então ele diz, não o recebam em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque quem faz isso está sendo cúmplice das suas obras más. Versículo 12 e 13, saudações finais. João diz que ainda tem muitas coisas para lhes escrever, mas que não quis fazer com papel e tinta, porque ele pretende, aliás, visitá-los em breve. E ele diz, então, que a nossa alegria seja completa, porque, como ele disse lá no versículo 2, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então, ele ir lá visitando-os, e então a alegria deles será completa. E daí ele manda uma saudação dos filhos da igreja de onde ele está, que ele diz provavelmente a igreja que ele pertence, que ele diz assim, os filhos da sua irmã eleita, manda saudações da igreja onde ele está, que é a irmã dessa igreja a quem ele escreve. Essa é a segunda carta de João. Então, amor fraternal, prática da justiça. Tome cuidado para não ser enganado pelos falsos enganadores, pelos falsos mestres. Se alguém não ensina que Jesus Cristo veio e que é preciso crer em Jesus Cristo e amar o próximo e praticar a justiça, essa doutrina não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus prega o amor, a prática da justiça e primeiro a fé, na ordem. Fé em Jesus Cristo, prática do amor, prática da justiça. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus os abençoe.